E aí, pessoal, tudo bom? Bom, esse vídeo é para a gente, seguindo o nosso roteiro de estudos, discutir a primeira questão, certo? Então vamos lá. Na primeira questão nós tínhamos o seguinte enunciado. Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se obter arroz e feijão com maiores teores de ferro e zinco e tolerantes à seca. Em média, para cada 100 gramas de arroz cozido, o teor de ferro é 1,5 miligramas e o de zinco é de 2 miligramas. Para o caso do feijão, então nós temos que para 100 gramas de feijão, nós temos o teor de 7 miligramas de ferro e de 3 de zinco, 3 miligramas de zinco. Sabe-se que a necessidade diária dos 2 micronutrientes para uma pessoa adulta é de aproximadamente 12,25 miligramas de ferro e 10 miligramas de zinco. Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e zinco ingerindo apenas arroz e feijão. Suponha que o seu organismo absorva completamente todos os micronutrientes oriundos desses alimentos. Na situação descrita, qual é a quantidade, que quantidade a pessoa deveria comer diariamente de arroz e feijão, respectivamente? Bom, pessoal, então essa é uma questão de Enem e essa questão envolve alguns dos conteúdos que nós estudamos, correto? Então, vamos começar a refletir um pouco sobre esse enunciado. E aí, pessoal, para todas as questões que a gente for discutindo, e mesmo vocês, posteriormente, na continuidade dos estudos de vocês, eu gosto de dar sempre as seguintes dicas. Toda vez que nós pegamos uma questão para resolver, é importante analisar que informações eu tenho disponíveis, que informações eu preciso encontrar, qual conteúdo que eu já estudei que me ajuda a resolver essa questão e se eu preciso rever esse conteúdo ou se eu lembro de todos os detalhes sobre aquele conteúdo, porque caso eu precise rever, eu dou uma parada na questão, retomo aquele conteúdo e quando eu relembrar os detalhes importantes, eu retorno para a questão. Então, pensando nessas dicas aí, vamos pegar aqui as duas primeiras. Que informações eu tenho disponíveis para trabalhar nessa questão e que informações eu preciso encontrar. Pensando nisso, eu deixei destacado aqui de vermelho as informações que nós temos disponíveis. Então, nós temos aqui informações sobre o teor de ferro do arroz e de zinco do arroz. Nós temos em seguida o teor do feijão de ferro e também de zinco. E nós temos aí as informações sobre as necessidades de uma pessoa adulta, que é de 12,25 miligramas de ferro e de 10 miligramas de zinco. Então essas são as informações que a gente tem à disposição para trabalhar. E que informações eu preciso encontrar para resolver esse problema? Aí eu já deixei marcado de verde, né? Então a informação que eu estou procurando é que quantidade a pessoa deveria comer de arroz e de feijão, certo? Então, pessoal, feito isso, é interessante a gente pensar que conteúdo me ajudaria a resolver esse problema, né? Que conteúdo que nós estudamos que me ajudaria a resolver esse problema. E aí, o que a gente pode observar? A gente pode observar que quando eu penso na informação que eu preciso encontrar, vejam só, que quantidade a pessoa deveria comer de arroz e de feijão. Então eu preciso encontrar duas quantidades desconhecidas, né? Então tem duas informações desconhecidas que eu preciso encontrar. Na matemática, a gente já está cansado de saber que toda vez que envolve algum valor desconhecido, a gente está trabalhando com a parte algébrica, com letras, né? Só que no caso aqui eu tenho duas informações, a quantidade de arroz e a quantidade de feijão. Portanto, vão aparecer em algum momento aqui duas letras, né? Duas incógnitas para trabalhar, certo? E aí já começa a delinear algum conteúdo. Onde que a gente estuda um conteúdo que trabalha com dois valores desconhecidos, por exemplo, um x e um y. Nesse semestre nós trabalhamos isso onde? Em equações lineares e em sistemas lineares.
Então a gente já sabe que a questão caminha para essa direção. Mas será que eu consigo resolver com equação ou consigo resolver com sistema? Lembrando que os dois conteúdos estão articulados, né? A diferença é, será que com uma única equação eu consigo resolver, né, uma equação linear de duas incógnitas, ou eu precisaria de mais de uma equação, o que faria aparecer aí para nós um sistema de equações, né? E a resposta é que nós vamos precisar sim de um sistema. Por quê? Se a gente for olhar, nós precisamos então de um valor desconhecido, que eu estou chamando aqui de x, que é a quantidade de arroz que a pessoa precisa comer. E tem um outro valor desconhecido, que é a quantidade de feijão que a pessoa precisa comer, que eu chamei de y, ok? Aí, aqui a gente tem um parênteses, e dentro do parênteses está escrito porções de 100 gramas, porque lá no início do enunciado, a questão mostra para a gente que está sendo tratado para cada 100 gramas. Todas as informações que aparecem é referente a cada 100 gramas. Então, aqui nós estamos falando de uma porção de 100 gramas. No desenrolar da questão, isso não vai afetar nada para a gente, mas lá no final eu vou fazer um comentário sobre isso muito importante, tá ok? Então, por hora, vamos pensar o seguinte, vamos chamar de x a quantidade de arroz que a pessoa precisa comer e de y a quantidade de feijão que a pessoa precisa comer, ok? Contudo, pessoal, o que acontece? Para a quantidade de arroz, a gente tem que calcular ali o teor de ferro e o teor de zinco. Para a quantidade de feijão, a mesma coisa, o teor de ferro e o teor de zinco. Isso faz com que eu não consiga, numa única equação, calcular esses dois valores para cada uma das minhas variáveis, né? Zinco para o arroz, zinco para o feijão, ferro para o arroz, ferro para o feijão. Então, eu vou precisar de equações separadas. Por esse motivo, nós vamos ter aqui um sistema de equações. Então, vamos começar a pensar em cada uma dessas equações. Vamos pensar, primeiramente, na quantidade de ferro que a pessoa precisa ingerir. O enunciado mostra para a gente que a pessoa precisa ingerir uma quantidade diária de 12,25 miligramas de ferro. Essa quantidade ela vai vir uma parte do arroz e uma parte do feijão. Então, o raciocínio tem que ser o seguinte: quanto ela vai ter que comer de cada uma, sabendo que para cada porção de arroz tem 1,5 miligramas de ferro e para cada porção de feijão tem 7 miligramas de ferro. Então, nós temos ali 1,5 miligramas de ferro para cada porção de arroz que ela comer, que a gente não conhece, então chamamos de x, juntamente com os 7 miligramas de ferro vezes o número de porção de feijão que ela vai consumir, e aí a gente tem então a quantidade de ferro vinda do arroz e a quantidade de ferro vinda do feijão. Somando as duas quantidades, eu preciso que totalize 12,25. Se eu fizer o mesmo raciocínio para o zinco, o que nós podemos observar? Voltando lá nos dados marcados de vermelho no problema, nós temos que cada porção de arroz apresenta 2 miligramas de zinco e no feijão 3. Portanto, 2 vezes a quantidade de 2 miligramas vezes a quantidade de porções de arroz vai me dar uma certa quantidade de zinco. Essa quantidade de zinco somada com a quantidade de zinco vinda do feijão, que no caso é 3 miligramas vezes o número de porção, por isso 3y, tem que dar os 10 miligramas, que é a necessidade total da pessoa, a necessidade diária. Então, aí eu tenho as duas equações que vão compor o meu sistema de equação. Uma equação que estará me dando a quantidade de ferro vinda do arroz mais o ferro do feijão, por isso eu tenho x e tenho y, e na outra equação calculando a quantidade de zinco vindo também do arroz somado com a quantidade vinda do feijão, por isso eu também tenho x e y. Tudo certo? E aí eu tenho, portanto, formado o meu sistema de equação. E aí eu não vou entrar nesse vídeo na resolução do sistema, porque se vocês estiverem com dúvidas na resolução, é muito importante que vocês retomem aquelas aulas que estão disponíveis ainda aí no
no ambiente virtual e relembrem as questões referentes à resolução de sistemas de equações, certo? Então, resolvendo, pode ser pelo método da substituição, pode ser pelo método da adição, é indiferente, nós chegamos na mesma resposta, tá? Então, quando quem tiver em dúvida, volta, dá uma relembrada e depois retoma a resolução dessa questão aqui, tá certo? Resolvendo essa questão por meio de um sistema de equações, a gente encontra, portanto, o valor de x e y. E aí vocês vão observar que o valor de x encontrado é 3,5 e o de y é 1. Okay? Esses são os valores que satisfazem as equações do sistema. Aí, um último detalhe para a gente encerrar é que esses valores eles ainda não são a minha resposta definitiva. E aí é importante ter muito cuidado, porque se de repente tiver essa alternativa para a gente marcar, x igual a 3,5 e y igual a 1, nós podemos cometer o erro de perder a questão, né, marcando a alternativa errada, mesmo tendo feito todo o desenvolvimento corretamente. Tá? E por que essa questão não estaria correta de marcar 3,5 e 1? Né? 3,5 para x e 1 para y. Porque a pergunta é que quantidade a pessoa deveria comer de arroz e de feijão. Lá no começo, lembra daquele parêntese que nós colocamos lá, porções de 100 gramas, né? Porque o problema fala para a gente que todas as informações que estão sendo faladas ali são referentes a uma porção de 100 gramas, 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão. Então, se, por exemplo, lá no y, que é a quantidade de feijão, nós descobrimos que é necessário a pessoa comer uma porção, então, quanto que é uma porção? Não é 100 gramas? Então, por isso a resposta correta para y seria a quantidade de feijão que a pessoa precisa comer para ter essa necessidade diária de zinco, né? Porque zinco, o y está representando a quantidade de feijão. Oh, perdão, fiz uma confusão aqui na fala. Não estou falando de zinco, estou falando somente do feijão. Então, qual é a quantidade de feijão que está sendo representado por y, né, que a pessoa precisa comer? Se é uma porção e cada porção se refere a 100 gramas, então a pessoa precisa comer apenas 100 gramas de feijão. E no caso do arroz, quantidade de arroz está sendo representado por x. Nós concluímos a partir da resolução do sistema que o x é 3,5, ou seja, 3 porções e meia de arroz, né, para suprir a necessidade de ferro e zinco daquela pessoa. Então, se cada porção é 100 gramas, 3 porções e meia são 350 gramas. Aí essa seria a resposta correta. Então, fechando a nossa questão de sistemas de equações, a pergunta central do exercício é: que quantidade a pessoa deveria comer diariamente de arroz e feijão, respectivamente? Resposta: 350 gramas de arroz, 100 gramas de feijão. Ok, pessoal? Qualquer coisa que não tiver ficado claro, é legal vocês comentarem ali no fórum. Se tiver feito com outro raciocínio diferente, comenta também. É muito legal esse compartilhamento de ideias aí. Dúvidas que tiverem ficado, podem colocar. E seguindo o nosso roteiro de estudos, vou deixar logo aqui embaixo agora a questão de número 2 para vocês irem pensando até a semana que vem. Ok? Bom estudo aí para vocês. Um abraço.